Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram uma manifestação hoje em São Paulo por moradias populares e contra os pedidos de despejo às ocupações. O encontro aqui na Prefeitura foi a portas fechadas. Os representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram recebidos pelo secretário municipal de Habitação, José Floriano Neto, e eles puderam apresentar as suas propostas. Depois de 3 horas, os manifestantes ouviram o resultado da reunião pelo próprio prefeito Fernando Haddad, que subiu ao carro de som e anunciou algumas mudanças. Para o prefeito, só com a aprovação do plano diretor será possível atender o pedido dos manifestantes. Se nós aprovarmos o plano diretor e eles concordam com essa agenda, nós vamos realmente oferecer instrumentos para viabilizar a produção de moradia na cidade, atendendo aqueles que estão mobilizados, aqueles que estão em área de risco, aqueles que estão no auxílio aluguel. A manifestação começou por volta das 7 horas da manhã no Largo da Batata, na zona oeste da capital. Segundo a Polícia Militar, 4.000 pessoas participaram do ato. Eles seguiram pelas principais ruas da cidade. Depois vieram para a Prefeitura, onde ficaram reunidos. Daqui, seguiram para a Câmara Municipal. E na Avenida Paulista, membros da União Estadual dos Estudantes de São Paulo protestaram por qualidade no ensino e transporte público. A manifestação teve início ao meio-dia no vão livre do MASP. Os jovens protestavam a favor de melhorias nas ETECs e FATECs e no transporte público de São Paulo. Além disso, os estudantes ainda criticavam a gestão do governador Geraldo Alckmin. Segundo a presidente da União Estadual dos Estudantes, Karina Vitral, a capital paulista necessita de uma CPI para apurar toda a corrupção existente no transporte público. Após passar pela Avenida Paulista, o grupo seguiu em direção à Assembleia Legislativa do Estado para pressionar a abertura de uma possível CPI. E novas imagens podem ajudar a polícia a identificar o esquartejador de Higienópolis. A vítima ainda não foi identificada. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem vestindo blusa, bermuda, chinelo e óculos escuros. Ele aparenta ter menos de 30 anos. É o mesmo homem que aparece nas imagens de outra câmera divulgadas pela polícia no começo da semana. A perícia encontrou uma digital em um dos sacos com as partes do corpo, mas ela está borrada. Como a cabeça não foi encontrada e as pontas dos dedos foram cortadas, a polícia pediu um exame de DNA para tentar identificar o homem morto. Também foi confirmado que o sapato e o título de eleitor que haviam sido achados perto do corpo não são da vítima. E a USP Leste confirma o início das aulas para a próxima segunda-feira, 31 de março. O ano letivo já deveria ter começado em 17 de fevereiro. As turmas serão alocadas provisoriamente na Unicid Tatuapé, FATEC Tatuapé e em outras unidades da USP. O campus leste da USP está interditado desde janeiro por contaminação do solo. Antes de abrigar a universidade, a área funcionava como um aterro sanitário e, segundo laudos do Ministério Público, há uma grande concentração de gás metano no solo, o que pode causar explosões. As aulas no campus já foram suspensas 2 vezes. No final de fevereiro, a Justiça deu um prazo de 40 dias para que a instituição resolvesse os problemas. A USP informou que contratou uma empresa de consultoria ambiental para estudar e implantar um sistema de extração do gás tóxico. E o dia foi de sol entre nuvens e a máxima não passou dos 25 graus essa tarde. Agora à noite, com o ar mais úmido, pode garoar em algumas áreas da cidade de forma bem isolada. Vamos ver como fica o tempo amanhã? O tempo aberto predomina e as temperaturas entram em elevação na maior parte do estado. Com o calor, algumas nuvens mais carregadas se formam à tarde e pode chover de forma rápida e bem pontual. No centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus, chegando aos 34 em Votuporanga. No litoral, o sol até aparece, mas pode chover fraco a qualquer hora, máxima de 28 graus. E aqui na Grande São Paulo, pode chuviscar à tarde. Amanhã, máxima de 27 graus. Na sexta, a máxima sobe para 29. E no sábado, dia de sol, céu azul e calor de 30 graus. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital.
A capital registra neste momento 81 quilômetros de vias congestionadas. Começamos pela Marginal Tietê. O motorista até que desenvolve uma boa velocidade para o horário ali na saída da Carvalho Pinto, na direção da Castelo Branco. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito carregado, mas fluindo. À esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, movimento já bastante intenso. Agora a Avenida 9 de Julho, com trânsito fluindo bem ali na altura da Fundação Getúlio Vargas, pertinho do túnel da Paulista, tanto para quem vai para a Zona Sul como quem segue para o centro. Agora a Avenida dos Bandeirantes, movimento quase chegando na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Trânsito também fluindo bem para o horário ali na Bandeirantes. Essa aí agora é a Roque Petroni Júnior, quase no cruzamento com a Santo Amaro. Trânsito intenso para o motorista que segue no sentido da Avenida CUPC e no sentido inverso não há congestionamentos para quem vai em direção ao Shopping Morumbi e Marginal Pinheiros. E a taxa de negros mortos em ações policiais é 3 vezes maior que a de brancos em São Paulo. É o que mostra a prévia de um estudo da Universidade Federal de São Carlos, que será divulgado oficialmente no dia 2 de abril. A pesquisa revela que 61% das vítimas da polícia do estado são negras. Desse total, 97% são homens e 77% têm idade entre 15 e 29 anos. O estudo também compara as mortes por 100 mil habitantes em ações policiais. O índice entre negros fica em 1,4. Já entre brancos, o patamar é de meio ponto. Em relação ao número de prisões, outra disparidade. A cada 100 mil habitantes, a taxa fica em 35 entre os negros e 14 entre os brancos. O governador Geraldo Alckmin disse desconhecer qualquer tipo de atitude discriminatória nas ações e que a Polícia Paulista é preparada e faz cumprir a lei com respeito às pessoas. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que não teve acesso à metodologia da pesquisa, mas que os dados serão avaliados pelas polícias do estado. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que 34% dos jovens entre 14 e 25 anos nunca usaram preservativo. Os dados fazem parte do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado pela Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa constatou que os brasileiros começam a consumir álcool por volta dos 15 anos, 3 anos antes do permitido pela lei. Metade dos jovens disse que consome álcool regularmente e entre os que bebem, 36% bebem semanalmente. De acordo com o levantamento, mulheres consomem 4 ou mais doses e homens 5 ou mais. A cerveja foi a bebida mais citada pelos jovens. Sobre o uso da camisinha, 38,2% das meninas entre 14 e 25 anos nunca ou quase nunca usam preservativo. Entre os rapazes da mesma faixa etária, a proporção é de 29,6%. O levantamento também mostra que 32% das adolescentes entre 14 e 20 anos já engravidaram. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nessa faixa etária, a gravidez é considerada precoce. Entre os rapazes da mesma faixa etária, 2% responderam que já são pais. A pesquisa foi realizada com 1.742 jovens de 14 a 25 anos em 149 municípios brasileiros. E moradores de um prédio incendiado no centro de São Paulo ainda reclamam que não conseguem voltar para casa. Uma falha na instalação elétrica foi a causa do incêndio de novembro passado, que começou numa academia de ginástica. Uma noite que Ionara dificilmente vai esquecer. Na verdade foi muito assustador, porque todo mundo deitando para dormir já e a gente sentiu aquele cheiro de fumaça, aquela quentura mesmo. Foi o tempo de pegar uma roupa e sair. Há mais de 4 meses ela não pode voltar para casa. O piso ameaça desabar. O apartamento dela foi consumido pelo incêndio que atingiu o edifício na esquina das avenidas Ipiranga com Rio Branco, em novembro do ano passado. 150 famílias foram desalojadas. O fogo começou em uma unidade da academia Smart Fit, que tinha acabado de ser inaugurada no térreo do prédio. Eu não posso entrar, relativamente eu não poderia ter tirado nada, ainda consegui tirar algumas coisas porque eu fui com engenheiros e tudo mais, mas está bem complicada a situação assim, porque depende de esperar uma construtora liberar um dinheiro, de escorar uma laje, então está bem difícil a situação para a gente. O prédio continua fechado, nem sinal de reforma ou de qualquer melhoria por aqui. Os moradores receberam uma boa notícia. O laudo do Instituto de Criminalística, que vai apontar as causas do incêndio, ficou pronto.
E com ele a polícia vai poder prosseguir com as investigações. Um dos caminhos que podem ser seguidos é que provavelmente pode ter sido por algum problema termoelétrico. Segundo o delegado, o documento aponta que o fogo consumiu a academia e, sem ter por onde sair, o calor subiu para os apartamentos no chamado efeito chaminé. O próximo passo das investigações será ouvir os donos da Smart Fit. Vamos ver quem foi contratado para fazer esta reforma, se essa reforma foi feita por pessoas competentes, com engenheiros, a parte elétrica, toda essa outra parte, agora para nós compararmos e apurarmos com o laudo para ver aí o prosseguimento do inquérito e a conclusão. A notícia do laudo animou os moradores. Eles esperam a indenização do seguro do prédio para iniciar a reforma e querem receber também por outros danos morais e materiais. Não sei se vai ser ação coletiva ou individual, porque cada caso vira um caso. E é esperar para ver, assim, e rezar para que não demore, né, anos para ser resolvido, para que não demore anos para uma assistência sair para a gente. E as placas de trânsito estão nas miras dos bandidos, que as roubam para vender o ferro velho. A CET recoloca mensalmente cerca de 1.200 unidades nas ruas, sem contar o perigo para os motoristas, que ficam sem a sinalização. Foram muitos pedidos por escrito e até um abaixo-assinado. Passados 3 anos, os moradores do Jardim Santa Bárbara, na região de São Mateus, conseguiram convencer a CET a instalar placas para melhorar o trânsito no bairro. Elas são importantes por causa do tráfego de muito carro. As mães que vão levar seus filhos na escola, as próprias crianças para atravessar, fica difícil. Foi na sexta-feira passada, quando 16 novas placas foram instaladas nos pontos mais críticos. Mas hoje, 6 já tinham desaparecido, com poste e tudo. Só ficaram os buracos na calçada. Em um dos casos, os ladrões agiram com rapidez impressionante. Enquanto a CET acabava de instalar essas placas aqui, as últimas aqui, a da rua de trás já tinha sido roubada já. Isso em menos de 2 horas. Nós já vimos em outras ruas que muita gente arranca para vender o ferro. E vende para quem? Isso se vende realmente em ferro velho. Uma placa de trânsito foi feita para durar 4 anos no mínimo. As mais modernas, pelo menos 7. Mas todo mês, 1.200 placas precisam ser substituídas antes desse prazo, ou porque sumiram, ou porque foram danificadas e não servem mais. Prejuízo por baixo de R$100 mil. Conta que o vandalismo manda para o bolso do cidadão. Isso sem falar no resto que se perde. Debaixo da tinta, a mensagem fica confusa. Muitas vezes nem dá para ver o que a placa indica. Trabalha bastante. Fica sem referência de sinalização, né? De repente você pode até prejudicar um motorista do lado por conta disso. Às vezes as pessoas não conhecem onde está, fica meio perdido e a placa não ajuda as pessoas bastante, mas toda apagada não tem jeito. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.